Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula da introdução a Charlotte Mason e durante esse tempo a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Charlotte, quem ela foi, o que ela fez, né? O que movia ela, mas principalmente trazer um pouquinho da fundamentação da filosofia do método. Então, quais os diferenciais da metodologia da Charlotte e também vocês vão ver um pouco da parte prática do currículo, como ele funciona, como aplicar isso na prática, na sua vida, e que diferença isso pode fazer para a sua vida, para a vida da sua família. Meu nome é Janice, vocês também vão ver por aqui a Mariana Mastráquio. Nós duas somos as fundadoras do Descobrindo Charlotte Mason, que é um espaço, uma comunidade, nós temos o Instagram e temos uma comunidade gratuita onde nós compartilhamos mais sobre a metodologia da Charlotte. Então vamos começar, vamos aprender um pouquinho mais hoje. Então, quem foi Charlotte Mason? A Charlotte, ela viveu, como vocês podem ver, entre os anos de 1842 e 1923. Então, ela faleceu já no século passado. Mas ela não foi apenas uma educadora do século XIX e XX que dedicou a sua vida às crianças. Ela foi e tem sido um instrumento do próprio Deus para despertar pais e mães para o seu principal chamado. E qual que é o seu principal chamado? Ensinar as crianças no caminho em que devem andar. E quando eu me lembro disso, me vem à mente Deuteronômio 6 também, em que Moisés fala para o povo: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, mas não é só o amarás, e estas palavras inculcarás aos teus filhos. Falarás dela ao assentar, ao levantar, ao deitar, né, ao comer, ao andar. E quando essas palavras elas ecoaram no meu coração, eu estava pesquisando justamente uma metodologia de educação que se encaixasse com os princípios bíblicos. E encontrar Charlotte Mason foi como um refrigério para toda essa busca, porque ela não propõe uma educação apenas nas virtudes morais ou no ensino religioso, porque para ela todo o fim de todo o conhecimento é o conhecimento de Deus, como nós vamos ver a seguir. Então, olha essa frase que eu retirei do livro da Charlotte. Essa ideia de que toda educação brota e repousa em nossa relação com o Deus Todo-Poderoso é algo que sempre nos esforçamos para manter. Não damos uma educação meramente religiosa, porque isso parece implicar a possibilidade de alguma outra educação, uma educação secular, por exemplo. Mas afirmamos que toda educação é divina, que todo dom de conhecimento e discernimento vem do alto e que o Espírito Santo é o educador supremo da humanidade e que a culminação de toda a educação é aquele conhecimento pessoal e intimidade com Deus. Então, a Charlotte ela não vai fazer essa separação entre uma vida intelectual, uma vida secular, uma vida espiritual, mas ela fala que toda educação ela culmina no conhecimento de Deus. Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos estudar um pouquinho sobre como ela fundamentou esse método de educação, mas fique com isso em mente, né? Se você procura um método cristão fundamentado na Bíblia, seja muito interessante você estudar um pouquinho mais das palavras de Mason. Então vamos lá. Quem foi Charlotte Mason, que é o nosso tema de hoje? A Charlotte, eu separei essa citação que é do livro For the Children's Sake, da Susan Schaeffer Macaulay, e ela vai falar que a Charlotte não foi uma filósofa de poltrona. Suas opiniões eram moldadas por suas experiências de ensino, não o contrário. Ela, em primeiro lugar, decidiu que ensinar seria o trabalho de sua vida, quando ainda era criança e viu uma jovem professora com uma classe de crianças pobres. Ou seja, ela desenvolveu toda uma filosofia e um método de educação, mas muito do que ela fala nos livros dela, ela vai falar, nós vemos muitas pessoas falando sobre educação, desde os grandes filósofos até Comênios, falando sobre formas de educação, mas as palavras ficam vazias porque elas não entram na prática. A Charlotte, ela trilhou um caminho contrário. Ela veio da prática para desenvolver uma filosofia de educação. Então, ela não ficou apenas ali
observando e vendo o que precisava ser feito. Uma coisa interessante da história da Charlotte é que ela nunca foi casada e nem teve filhos, mas seu amor pelas crianças é evidente no seu trabalho. A Charlotte nunca foi casada e nem teve filhos. Né? Muitas pessoas se perguntam por quê, ou talvez porque ela queria dedicar sua vida às crianças, mas ela tinha uma debilidade de saúde muito grande e essa debilidade fez com que ela tivesse que ficar muito mais tempo em repouso. E foi um tempo que eu vejo que o próprio Senhor preparou para ela, para que ela pudesse então se dedicar a estudos tão extensivos como ela se dedicou. Porque ela não fundamentou um método de educação do nada, simplesmente por uma dedução, mas é um método indutivo. Ela pesquisou principais fontes filosóficas, psicológicas, fisiológicas do desenvolvimento da criança, desenvolvimento do cérebro, e condensou tudo isso no método de educação. Então, ela teve esse tempo devido à saúde dela ser debilitada e ela precisar ficar mais tempo de repouso. Então, isso é um dos motivos que eu vejo para ela não ter casado nem ter tido filhos. Ela realmente amava as crianças que ensinava. Eles não eram apenas espécimes interessantes ou um desafio intrigante. Desde o início, eles foram amigos valiosos, pessoas a quem ela respeitou. E isso em uma geração em que os filhos normalmente deveriam ser vistos e não ouvidos. Naquela época, as crianças inglesas eram educadas de acordo com a classe social. Os mais pobres aprendiam um ofício, artes, literatura eram reservadas apenas para a classe mais rica. Vamos voltar para essa época em que a Charlotte viveu. A Charlotte viveu na época ali de um comecinho de uma revolução industrial. Até em alguns dos livros dela, ela fala que estavam inventando uma coisa muito interessante naquela época, que era capaz de memorizar a voz de um palestrante, de gravar. Ela usa a palavra memorizar, não tinha esse termo gravar, uma palestra e reproduzir com o mesmo som, a mesma entonação, como se estivesse ouvindo o participante ao vivo, e para ela aquilo era uau. E ela estava trazendo esse exemplo quando ela fala de memorização, que isso era um sistema de memorização. Então é preciso que nós nos lembremos que na época em que a Charlotte viveu, a educação era muito diferente dos nossos dias. As pessoas não tinham tanto acesso à educação. Não eram todas as crianças que tinham acesso à educação, eram geralmente os filhos de uma classe mais rica, os mais pobres eram ensinados apenas uma forma de ofício para que eles trabalhassem, e também as meninas não tinham tanto acesso à educação. Então, são 3 coisas pontuais da gente lembrar da época em que a Charlotte está desenvolvendo esse trabalho. E é no meio de tudo isso que ela começou a escrever e trabalhar arduamente por uma educação liberal para todos. Ela acreditava que todas as crianças, como pessoas, a gente vai falar disso numa próxima aula da natureza da criança, mas que elas deveriam ter acesso a uma educação liberal para todos, a uma educação que prezasse pelas virtudes, pelas artes, pelo bom, pelo belo e pelo verdadeiro, desde os camponeses aos burgueses. Eles precisavam de uma educação que os levassem a amar o conhecimento e não receber farrapos de conhecimento como era oferecido. E aí o que ela defendia é que para ela o conhecimento era talvez uma grande unidade que abraça Deus, o homem e o universo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é essas 3 divisões do conhecimento para Charlotte, de Deus, o homem e o universo, mas ela defendia o quê? Em meio a uma época em que a educação estava se tornando extremamente cientificista, humanista, antropocentrista, colocando o homem no centro e tirando Deus, a Charlotte ela vem e defende o contrário. Ela vem e fala que todo conhecimento ele brota de Deus e ele repousa sobre Deus, seja o conhecimento da matemática, da física, das leis naturais, da história, das línguas, todo o conhecimento ele brota de Deus e ele repousa sobre Deus. Esse é um dos motivos que talvez eu vejo que hoje a metodologia dela não é tão conhecida e difundida como, por exemplo,
a método de educação de Montessori, Waldorf, porque eles defendiam uma educação mais científica e tentavam justificar algumas coisas, né, sem Deus. Então, descentralizar as coisas de Deus era o propósito dessa geração em que a Charlotte viveu. E a Charlotte defendia arduamente que todo conhecimento brota e repousa em Deus. E não era o que a sociedade queria. Não é hoje mesmo o que a sociedade quer. Uma educação que brota e repousa de Deus, que defende Cristo como verdade. Então, no meu ponto de vista, é um dos motivos porque o método dela não foi tão difundido quanto alguns vários outros métodos de educação. Maria Montessori era contemporânea da Charlotte e ficou bem mais conhecida do que ela em todo o mundo, né? Mas as ideias da Charlotte hoje elas são super conhecidas na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós estamos começando a entender, a conhecer. Mas agora vamos lá, vamos ver o que ela fez, então, para endossar o que ela defendia, né? Para ver o que ela desenvolveu na prática. Para isso, a Charlotte utilizou e endossou muitas técnicas e desenvolveu uma filosofia de educação muito vasta e ampla, como eu falei. Ela era uma leitora voraz, estudava todas as áreas da psicologia, do desenvolvimento, da fisiologia. Ela foi estudando amplamente todas as áreas para ver como as crianças poderiam ser melhores servidas. E o conteúdo desse trabalho, ele foi endossado, né, em 6 livros, que são os 6 volumes da Charlotte. Além dos artigos periódicos na revista The Parents Review, mas não só os livros e os artigos, nós vamos ver um pouquinho mais dessa trajetória dela agora, o que ela fez. Mas esses 6 volumes de educação não são 6 livrinhos de educação, né? São 6 livros em torno de 400 páginas cada um, de muito conteúdo sobre a educação dos filhos. Então vamos ver um pouquinho dessa trajetória dela. No começo, né? Como que tudo começou? Primeiro, ela conseguiu assegurar um lugar na única faculdade de formação de professores na Inglaterra naquela época. E esse foi o início de uma conquista impressionante e pioneira, né? Que tem um lugar na história das contribuições das mulheres da sociedade. Então, já era algo difícil de ingressar nessa escola, a única escola de professores da Inglaterra. E ainda era muito difícil que mulheres ingressassem nessa escola. A Charlotte, ela ingressou nessa escola. Depois de se formar nessa escola, ela trabalhou em escolas. Ela se tornou diretora de uma escola grande na Inglaterra, e foi durante esse tempo em que ela estava como diretora que ela foi percebendo que, embora ela percebia que repousava sobre a figura do professor uma missão muito intrínseca e poderosa que partia das mãos de Deus, mas que os professores não conseguiam atingir realmente esse propósito de educação, de formação do caráter. Então, durante esse tempo na direção, ela acabou adoecendo, precisou ficar aquele tempo de repouso que eu falei para vocês. E nessa época do repouso, os pensamentos dela foram se cristalizando, ela foi desenvolvendo eles muito melhor. E aí ela começou então a desenvolver uma série de palestras para pais. Porque o que ela pensou? Que os pais, eles precisavam ser ajudados a entender o que estava na mão deles na educação dos seus filhos, qual era a responsabilidade deles e entender algumas leis da fisiologia, da psicologia, do desenvolvimento infantil, iria ajudá-los para que eles conseguissem, então, oferecer uma melhor educação para os seus filhos, até mesmo na sua própria casa. Então, essas palestras que ela começou a dar se tornaram depois o volume 1 dela, o Educação no Lar, que é onde ela vai falar bem específico sobre o papel dos pais, onde ela vai falar sobre toda a formação de hábitos da criança, formação do caráter, e também o que está ao alcance dos pais fazerem com as crianças de idade até 9 anos. E essas palestras que ela deu foram consideradas tão úteis que acabou sendo criada a União Nacional de Pais dedicada a essas ideias. Então, os pais se uniram para começar a praticar isso. E aí, dentro de os pais terem se unido para começar a praticar isso,
Então, ela começou a publicar periódicos, que foram a Parents Review, como uma revisão aos pais, para que eles sempre tivessem acesso e tivessem sempre se lembrando do que eles poderiam fazer, como eles poderiam fazer. E aí, as coisas foram se tornando um guia de currículo específico, porque as pessoas, assim como você talvez esteja assistindo essa aula, está pensando, ok, mas como eu faço isso na prática? Então, foram se transformando em guias de currículo. A Charlotte foi montando um currículo específico para esses pais usarem, essas famílias usarem, e alguns pais que já estavam ensinando seus filhos em casa se uniram e formaram a PNU, que é a Parents National Education Union. Era uma escola da União de Pais, e nessa escola era seguido todo o currículo proposto por Charlotte. A Charlotte desenvolveu todo esse currículo, mas sempre de uma forma indutiva. Ela conversava, ela trazia pessoas para publicar artigos na Parents Review, que eram doutores, psicólogos, que eram músicos, pessoas de cada área de conhecimento que ela poderia trazer para acrescentar para os pais. E aí você vai ver que uma coisa foi levando a outra na história dela. E aí, por fim, ela abriu uma casa de educação em Ambleside. Nessa casa de educação era um colégio para moças que estavam se preparando para ser professoras, e muitas encontraram um gostinho de ter uma educação verdadeira ao se prepararem para ensinar outras pessoas. Então, além disso, olha só, antes tinha só uma faculdade de formação de professores na Inglaterra, quando a Charlotte começou. No fim, ela abriu uma casa de educação para treinar moças a se prepararem para serem professoras das escolas que utilizavam a PNU, né? Que utilizavam o método da PNU, que aí não foram mais apenas só escolas que os pais se reuniram e foram formandos, mas o próprio ministro da Educação da Inglaterra, naquela época, começou a ver os resultados, os frutos do método da Charlotte, e foram se expandindo para escolas em lugares mais distantes, para escolas no interior, para escolas no campo. Várias escolas começaram a aderir o método de educação da Charlotte naquela época. Aqui eu separei para vocês uma citação do artigo In Memória, que foi escrito por várias pessoas. Ele vem dizer um livro, no ano que a Charlotte morreu, né, em 1923. E aí ele vai falar assim: o fato permanece. Por 3 gerações de vida humana ela deu a si mesma seu conselho sábio e estimulante e as reservas de sua mente rica com generosidade pródiga a centenas de milhares de indivíduos, tanto em relações pessoais quanto em correspondência. Grandes coisas aconteceram conosco. Foi descoberto que nosso modo PNU de educação para nossos filhos é capaz de ser usado com um efeito incrível em crianças de todos os tipos e condições. Ela sempre falava disso comigo. As milhares de crianças educadas, em particular em seus métodos, ao todo, cerca de 40.000 crianças, na Parents Union School, a escola da União de Pais. Ela viveu para o seu trabalho. Então, a gente pode ver que o trabalho da Charlotte ele teve um alcance bem grande na época dela, de muitas crianças que foram educadas. Ainda até hoje existe um espaço na Ambleside, onde pessoas que foram educadas no método da Charlotte, que hoje já são bem idosas, desde aquela época, elas dão palestras e contam um pouco sobre a experiência delas de ter vivido nessa época e recebido esse tipo de educação nessa época específica, né? Tem muito mais coisa para falar da história da Charlotte que não cabe aqui nesse vídeo, mas eu queria encerrar com essa referência que a Rainha Elizabeth fez da Charlotte e do trabalho dela. Os professores devem muito ao profundo conhecimento de Charlotte Mason sobre a psicologia infantil e aos novos princípios da construção do caráter e treinamento da mente que ela defendeu. A gratidão daqueles que lucraram com seu conselho será seu memorial duradouro. Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho de ouvir essa história, a trajetória da Charlotte. Nos próximos vídeos nós vamos falar, então, do que é esse currículo, do que são esses fundamentos de educação. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa introdução. Esse foi realmente um vídeo para a gente conversar um pouco sobre a história dela. E se você quiser ler mais, nós estamos deixando esse slide disponível
aqui na plataforma para vocês, e vocês podem baixar o slide e a gente deixou alguns links aqui para vocês lerem mais sobre quem ela foi, o que ela fez. Esses artigos aqui estão bem completos para vocês entenderem um pouco mais da educação dela. No próximo vídeo, a Mari vai estar aqui com vocês falando, então, sobre a fonte que guia o método, né? Quais são as fontes e qual que é o chamado dos pais. Então, nos vemos nas próximas aulas.